Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula vai ser a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a imigração japonesa aqui para o Brasil. Número 1. Que fato indica que os primeiros japoneses nascidos no Brasil tinham interesse em retornar para o Japão? Quando os primeiros migrantes chegaram aqui lá em 1908, eles tinham um interesse em retornar para o Japão. Por quê? Eles vieram com o sonho de enriquecimento, de enriquecer aqui nas novas terras, né, nas terras prósperas, e retornar ao seu país de origem. Tanto que eles não se esforçaram, né, não tiveram interesse em aprender o português, em aprender a língua falada aqui no Brasil e em aprender a cultura brasileira também. Os primeiros japoneses que chegaram no Brasil não tiveram interesse em aprender português ou se adaptar à nossa cultura. Porque a segunda geração de japoneses não tinham interesse em retornar ao país de origem. Até a primeira geração, gente, a primeira geração são os primeiros filhos dos migrantes, tá? A segunda geração são os filhos dos migrantes. E assim sucessivamente. A primeira geração também tinha a ideia de retornar ao país de origem. Tanto que os filhos, né, eram ensinados em escolas nipônicas. Aprendiam a cultura japonesa, né, aprendiam a língua japonesa para um dia retornar ao país. A segunda geração não tinha interesse em retornar. Durante a Segunda Guerra, o Japão sofreu vários ataques, inclusive com 2 bombas atômicas. Neste período, muitos japoneses passaram a acreditar ser mais seguro viver no Brasil. Número 3. Quando e onde chegaram os primeiros imigrantes japoneses no Brasil? Eles chegaram primeiro no estado de São Paulo, né? Em 1908, no Porto de Santos. E esses imigrantes que foram chegando, eles foram se distribuindo pelas colônias. Agora nós vamos fazer a atividade do livro, página 256 e 257. Não era necessário fazer o número 5. Número 1. Marque a alternativa que apresenta uma das razões para que os primeiros imigrantes japoneses viessem para o Brasil no início do século XX. A explosão das bombas atômicas no território japonês? Não foi esse fato. Este fato vai acontecer durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A introdução de máquinas no setor agrícola? Sim, este fato. Lembra que quando houve a imigração japonesa, que foi incentivada pelo governo japonês aqui para o Brasil, o campo ele estava se modernizando, né? Então muitas pessoas estavam saindo da área rural em direção às cidades. Só que a população japonesa neste período estava muito grande, estava crescendo muito. Então não tinha emprego para todo mundo. Então essas pessoas foram incentivadas pelo governo japonês a migrar para a América. O grande número de colônias japonesas no sul do Brasil? Não. O sucesso dos imigrantes europeus em terras brasileiras? Também não. 2. O que levou os governos brasileiro e japonês a firmar um acordo que facilitava a imigração nipônica? A necessidade de trabalhadores para as lavouras de café, né, gente, aqui no Brasil, e as dificuldades que o Japão estava enfrentando, as dificuldades sociais que o Japão estava enfrentando. Aqui no Brasil, essa necessidade para a lavoura de café aumentou quando a Itália dificultou a vinda de imigrantes italianos para o Brasil. Número 3. Por que os primeiros imigrantes japoneses não se interessaram em aprender a língua portuguesa? Porque acreditavam que iam ficar temporariamente aqui no Brasil e que em poucos anos voltariam ao Japão. Só depois, né, que esses imigrantes, as primeiras famílias de imigrantes receberam propriedades, né, foram assentadas em propriedades, que declinaram da ideia de retornar ao país de origem. 4. Cite 2 argumentos utilizados no texto para comprovar que, a partir da década de 1970, os descendentes de japoneses já haviam se integrado à sociedade brasileira. 60% tem pai ou mãe brasileiros, a maioria não fala ou não conhece bem o japonês. São 2
argumentos, né, eles estavam, o que a gente pode entender que grande parte já estava se vendo como brasileiro, literalmente inserido na cultura brasileira. Estavam perdendo os laços, né, com a cultura do país de origem. Agora nós vamos falar sobre a influência japonesa no Brasil. O Brasil, gente, é o país que possui a maior população japonesa fora do Japão. O dia 18 de junho celebra o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, porque foi neste dia que marcou a chegada do navio no Porto de Santos. O Brasil tem cerca de 1,6 milhão de descendentes japoneses nascidos fora do Japão, os chamados Nikkeis. A maioria está em São Paulo. Um bairro que representa essa cultura japonesa em São Paulo é o bairro da Liberdade. É um bairro característico, é um bairro nipônico. As ruas, como a gente pode ver, são ornamentadas, né, com adereços que lembram a cultura japonesa. As fachadas das lojas a grande parte possuem escritos em japonês. Grande parte da população, grande parte não, uma parcela da população que reside no bairro da Liberdade fala o japonês, né? Então, assim, o bairro ele é marcado, né? Ele é característico da presença japonesa, da cultura japonesa. Disse que para conhecer a cultura japonesa basta ir ao bairro da Liberdade no estado de São Paulo, em São Paulo. Permite um mergulho na cultura e tradições nipônicas. Nesse bairro também nós vamos encontrar o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. É o maior museu sobre a imigração japonesa que existe. Nesse museu, pessoal, é possível encontrar imagens, né, fotos, relatos, documentos sobre essa imigração. E também é possível encontrar réplicas pequenas, né, das primeiras embarcações que chegaram aqui no Brasil com os primeiros imigrantes japoneses. Nesta imagem aqui nós temos mostrando a Feira da Liberdade, no bairro da Liberdade. Essa feira ela é bem comum nos finais de semana e é nesses finais de semana que atrai vários turistas para este bairro, para conhecer um pouco da cultura japonesa, né? E para também aproveitar essa feira que ocorre. O início da caracterização da Liberdade como bairro típico do país oriental se deu no ano de 1912, quando os primeiros visitantes começaram a se fixar na rua Conde de Sarzedas. A partir daí, o bairro ele começou a ser caracterizado de acordo com a cultura japonesa, sofrendo influências japonesas. Uma outra cidade no Paraná, gente, que agrega, né, que carrega as tradições japonesas, é o município de Açaí, que inclusive significa em japonês sol nascente. Açaí carrega as tradições e a língua japonesa do final da década de 1930, dos seus primeiros colonizadores. Ainda nos dias de hoje, constata-se a forte presença de japoneses no município, além dos traços orientais nos rostos dos açaienses. A estrutura organizacional da comunidade nipônica é destaque e motivo de admiração por todos na atualidade. Quem viaja de Açaí para o Japão e retorna percebe a diferença, porque disse que a cultura japonesa, os traços, as tradições mais antigas são bem presentes em Açaí, no município de Açaí. Um outro município também, em São Paulo, é o município de Bastos, a cerca de 500 quilômetros de distância da cidade de São Paulo. Esse município é famoso também pela produção de ovos. Foi fundado por imigrantes japoneses também. Esse município de Bastos ele é bem conhecido pela grande produção de ovos, também iniciada pelos colonizadores, né, pelos japoneses. Colonizadores não, pelos imigrantes japoneses. Na culinária, nós também vamos ter a influência japonesa em vários pratos. Em chás, são dos japoneses que vem a ideia de tomar chá, né? A raiz, tomar chá de raiz.
Também a maçã Fuji foi introduzida no Brasil pelos japoneses. O uso do molho shoyu, né, que está presente na culinária japonesa. A plantação de soja também, gente, ela foi disseminada pelos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Foi com a cultura japonesa também que veio a alimentação à base do peixe cru, né? Muita gente adora essa alimentação, são os sushis, sashimis, o yakisoba, temaki sushi, né? Vários pratos de origem japonesa. As artes marciais também, gente, o judô. Segundo alguns estudiosos, as artes marciais serviram para quebrar as barreiras, né, da comunicação cultural entre japoneses e entre brasileiros. O judô chegou no Brasil em 1914, ele foi trazido pelo mestre japonês Mitsuyo Maeda. Maeda ele foi proibido, gente, de usar o nome judô aqui no Brasil. Então ele adotou o nome jiu-jitsu. Com a mudança de grafia, com a popularização da arte, né, desse esporte, dessa luta, tempos depois houve a mudança no nome de jiu-jitsu para jiu-jitsu, que acabou se popularizando com o nome jiu-jitsu. Na literatura também nós vamos ter forte influência japonesa, né? Desde 1969, mais ou menos, a TV brasileira já passava programas japoneses, desenhos japoneses. Nós vamos ter essa influência no mangá, que são quadrinhos japoneses, são muito lidos por brasileiros, né? São adotados como literatura preferida de muitos brasileiros. Desenhos como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Astro Boy, Pokémon, todos esses são de origem japonesas. Em São Paulo, gente, acontece também o Festival Anual do Japão. Este festival ele acontece todo ano, ele já acontece há 23 anos e tem por objetivo preservar e divulgar a cultura japonesa e manter as tradições para novas gerações, representando as 47 províncias que compõem o país e auxiliando as entidades assistenciais da comunidade, ou seja, para prevalecer, né, para não deixar perder a história japonesa aqui no Brasil, essas relações culturais, esse intercâmbio cultural japonês com intercâmbio cultural brasileiro. Dentre essas as principais atrações tem culinárias típicas regionais, que representam as 47 províncias do Japão, cultura, né, com oficinas, workshops e demonstrações culturais abertas ao público, exposições, ikebana, cerimônia do chá e exposição do tema do evento. Cada ano é um tema diferente para este Festival Anual do Japão. Tem artes marciais, tem shows, áreas para as crianças, área da terceira idade, Miss Nikkei Brasil e cosplay também. Esse evento, este Festival Anual do Japão, ele é extremamente importante, é o maior da América do Sul, porque ele atrai outros imigrantes que estão em outros países, como imigrantes argentinos, imigrantes japoneses que estão nesses outros países, na Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, esses imigrantes acabam encontrando neste festival um local de reencontro da sua cultura, reencontro da sua tradição, dos seus costumes, né? E acaba valorizando ainda mais essa cultura. Bom, vamos finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem, gente. São só 5 perguntas, copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Se for preciso, pessoal, assistam novamente a aula. Façam anotações no caderno, para fixar melhor o conteúdo. Se for preciso também, retornem ao conteúdo do livro. Essas perguntas eu vou corrigir na próxima aula, e na próxima aula nós vamos falar sobre as outras migrações que aconteceram para o Brasil.
e como que essas migrações também ocorreram. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.